Olá, eu sou Denis Robert, sou técnico da Imeltro, que é importador oficial da GAD no Brasil. No vídeo de hoje nós vamos estar dando uma olhada no código de erro das máquinas. No caso aqui nós vamos estar vendo da Anima Panarello, mas é o mesmo código para todos os modelos. Então nós vamos dar uma olhada a cada numeração, a cada código, fazer uma breve análise nesses códigos e ver os possíveis efeitos que pode ocorrer. Tá, então eu estou aqui com a página onde está o código de erro. No caso aqui eu estou usando da Anima Panarello, mas ele vai ser o mesmo código para todos os modelos, para todas as máquinas, tá? Aí a gente vai dar uma breve introdução aqui, o que significa cada código desse, qual é o defeito referente a cada código. Tá, então no caso aqui do erro 1, que seria o código 1, ele fala que o moinho está bloqueado. Tá? Então aqui seria um bloqueio do moinho, né? No caso aqui, o que pode acontecer? Ou o moinho ele realmente travou, ele bloqueou o moinho, ou ele não está ligando. Então pode ser que o motor queimou ou deu algum problema no motor, que o motor não está ligando, ou pode ser que a placa eletrônica não esteja mandando tensão para o motor. Às vezes acontece de ser o sensor, que é aquela plaquinha que vai no motorzinho lá. Então às vezes aquela placa pode dar algum problema e a máquina fica dando bloqueio. Tá? Então, o ideal é a gente dar uma verificada nisso aí. Tem um outro vídeo na plataforma de como fazer uma revisão no motor, como fazer uma revisão no moinho. Desmontar o moinho, olhar todo ele lá para a gente ver, e fazer os testes também para ver se aquele moinho realmente está funcionando. Aí tem um outro vídeo referente a isso. A gente não vai entrar em tantos detalhes. Mas normalmente costuma ser o motor, tá? Quando ele dá o erro 1. Tá? Agora, no erro 2, ele fala que o moinho está desconectado. No caso aqui, ele vai ser para as máquinas que não têm o sensor. Então, são aqueles modelos de máquinas que não tem aquele sensorzinho que vai no motor. Então, ele não é por rotação ali, né? Ele vai pela corrente do motor. Tá? Então, ele fala que o moinho está desconectado, né? Então, ele provavelmente ou deu problema no motor, o motorzinho realmente deu problema, ou a placa não está mandando tensão para o motor, ou tem alguma coisa travando ali que está dando algum tipo de bloqueio. Então, a gente precisa verificar. Primeiramente, verificar se está chegando tensão no motor, né? Se o motor está chegando tensão. Ou se tem realmente algum problema com ele ali. Então, aí, como eu falei, eu já tenho o vídeo lá referente a como fazer uma revisão no moinho da máquina. Tá? No erro 3, aí ele fala que o grupo ele está bloqueado na posição de trabalho. Tá? Então o grupo ele travou o grupo, ele bloqueou bem na posição de trabalho. Então normalmente isso acontece quando ele vai compactar o café. Tá? Na hora que ele está compactando o café, ele travou, ele deu algum bloqueio. Às vezes o grupo ele até volta, mas ele aparece a mensagem. Tá? Não precisa ver ali também se ela está dosando muito o café ou se o grupo está muito pesado, lubrificar o grupo, dar uma olhada no motor do redutor. Aí a gente precisa dar uma olhada nessa parte ali de movimentação do grupo. Tá? Então, seria basicamente isso. No erro 4, ele também fala do grupo, seria o grupo bloqueado na posição de descanso, no home, né? Então, ele está ali na posição de início lá, né? Então, em vez de ele não foi na hora de compactar, foi na hora de voltar ou ele não chegou a partir ali, né? Tá bem na posição de descanso dele, foi na hora que ele bloqueou. Então, a mesma coisa. Pode ser que o motorredutor não esteja funcionando, que o motorzinho não está ligando. Ou pode ser que a placa não está mandando tensão para o motor, ou pode ser o grupo, pode ser que esteja travado mesmo, muito pesado. Aí a gente precisa estar verificando toda essa parte de movimentação do grupo ali, né? Então, o que seria o motorredutor ou o grupo, ou a parte elétrica ali, a parte eletrônica que faz esse trabalho. Tá? O erro 5, ele fala que o circuito hidráulico está entupido. Tá? Então, ele não está passando água. Então ele é diferente de falta d'água, né? Falta d'água seria, tá faltando água no reservatório ali, né? Aqui no caso ele está faltando água, mas no circuito hidráulico da máquina. A água não está circulando pelo circuito hidráulico da máquina. Então ele fala que o circuito está entupido. Outra coisa que pode acontecer, ou teve alguma obstrução em alguma parte do circuito hidráulico da máquina, tipo caldeira, grupo entupido, alguma coisa. Tem um outro vídeo na plataforma, falando do circuito hidráulico ali, mostrando todo o circuito hidráulico da máquina ali, cada componente do circuito hidráulico, onde pode estar entupido e o que pode estar acontecendo. Isso aí é bem legal também, dá para vocês dar uma olhada lá. Mas aqui,
O que pode acontecer também, a primeira coisa, quando ele dá o erro 5, você tenta ver se está saindo água quente lá na frente. Tá? Ou quando a máquina vai fazer retrolavagem, tenta tirar um pouco de água quente e ver se a água está saindo lá na frente. Se a água está saindo na frente, pelo caninho de água quente, a água está saindo, e mesmo assim está dando erro 5, provavelmente ele está com problema no contador volumétrico. Quer dizer que a máquina não está entupida, quer dizer que a água está passando pelo circuito hidráulico, porém mesmo assim o contador volumétrico não está reconhecendo essa água que está passando. E aí ele dá o erro 5. Tá? Agora, se às vezes acontece também, aí se a água não estiver saindo lá na frente, pode ser falta de pressão, pode ser um monte de várias outras coisas, tá? Também pode ser, às vezes está saindo lá na frente, mas pode ser que o grupo está entupido. Mas quando você tirar água quente, ele vai sair do erro 5 e a máquina ela vai voltar a funcionar. Porém, quando ela for fazer a retrolavagem, ela vai parar de novo, vai dar o erro 5 novamente, porque aí é a parte do grupo que está com entupimento. Mas aí dá uma olhada lá na parte lá da hidráulica da máquina, tem um vídeo na plataforma referente a essa parte hidráulica, e aí vocês vão conseguir identificar bastante coisas lá. Legal? Agora que tem o erro 10. O erro 10 quer dizer que o sensor de temperatura da máquina está em curto. Tá? Então seria aí que o problema no sensor de temperatura. Então aí o ideal é trocar o sensor, primeiramente troca o sensor de temperatura e já faz os testes, normalmente isso costuma resolver. Pode ser algum problema eletrônico, alguma coisa, mas é muito difícil. Normalmente é o sensor. Já o erro 11, ele também é referente ao sensor, só que aqui ele não está em curto, seria o sensor de temperatura, ele está aberto. Tá? Então ele está aberto o sensor de temperatura, mesma coisa. Então troque o sensor de temperatura, faz os testes todos lá, é para resolver. Normalmente costuma resolver esse problema. Já o erro 14, ele significa que a máquina ela chegou numa temperatura de 170 graus, ela aqueceu demais. Tá? Então a máquina ela começou a aquecer muito essa máquina. Tá? Então ela chegou nessa temperatura e aí ele vai dar o erro 14. Tá? Então aqui já pode ser um sensor de temperatura que esteja com problema, pode ser alguma coisa eletrônica. Aí a gente tem que verificar essa parte de temperatura da máquina. Tá? Já no erro 15, tá? O erro 15 aqui seria que a máquina não está esquentando. Então na verdade ela não liga a caldeira, ela não esquenta. Normalmente costuma ser o termostato. Às vezes o termostato está aberto e aí não passa a corrente para a caldeira. Normalmente costuma ser o termostato. Então a primeira coisa que você dá uma olhada é no termostato. Tem um outro vídeo na plataforma falando só que da Synchronologic, né? Mostrando referente ao termostato, tipo assim, a máquina não esquenta. Aí toda a parte ali onde você pode medir, o que dá para fazer, como solucionar esse problema, vai ser a mesma coisa para todas as máquinas. Tá? Aqui já no erro 19, ele está dizendo que a rede não está estável. Tá? Então seria mais algum problema eletrônico ou algum problema elétrico na máquina. Tá? Então aí precisa dar uma verificada já nessa parte eletrônica, na parte elétrica. Seria que a rede não está estável. Pode ser a própria rede elétrica onde a máquina está ligada. Já no erro 22, ele fala que o keyboard, que é o teclado, ele não está sendo reconhecido. A placa eletrônica não está reconhecendo o teclado. O teclado seria aquela parte da frente da máquina. Seria a placa do painel. Então quer dizer que a placa Power, que é a placa principal, ela não está reconhecendo a placa da frente. Isso normalmente costuma acontecer quando você vai trocar a placa. Vamos supor, você substituiu a placa da frente e aí é uma versão diferente. Ou pode ser a voltagem diferente, se colocar uma placa com uma voltagem diferente ou uma versão diferente, aí ela pode dar esse problema. Tem um jump lá nessa placa, na placa ali tem o jump, depois eu vou ver se eu vou colocar aqui uma foto aqui do jump para vocês aqui, que é o OTC e o CMF. Então, tipo, o CMF seria para Panarello e o OTC seria para XL ou Prestígio. Então, se você tirar o jump e mudar ali, se você estiver colocando uma placa do painel numa Panarello e ela estiver no OTC, ele vai dar o erro 22, porque ele não vai reconhecer essa placa. Aí só você mudar o jump pro CMF, ele já vai reconhecer. Normalmente isso costuma resolver, tá? Mas basicamente é isso. Quer dizer que a placa de trás não está conversando com a placa da frente. Então seria esse o problema. Tá?
E aí é que nem eu falei do jump lá, você muda o jump lá, de repente pode ser o jump lá que não está funcionando, ou pode ser também a voltagem, como eu falei, a voltagem. Se a máquina for 220 ou for 110, você está colocando uma placa do painel lá que é 220, ela é diferente também não vai reconhecer, tá? Então esses daqui são os erros, né, que nós vimos. Foi uma breve introdução referente a cada erro. Depois a gente vai ter um vídeo aqui mostrando mais a fundo, né, como está resolvendo esses problemas e o que pode ser. Então esse foi o vídeo referente aos códigos de erro da máquina. Lembrando que cada código a gente vai se aprofundar um pouco mais em outros vídeos referente a cada código, tá? Então espero mais uma vez ter ajudado vocês e até breve.